Aleluia, Pai. Nós te bendizemos, glorificamos, exaltamos a tua santa e preciosa presença. Nada se compara a ti, Senhor, nada se compara a quem tu és. Tu és o autor da nossa vida. Nós existimos por causa da sua vontade, nós respiramos por causa da sua vontade. Senhor, tudo que temos, tudo que somos vem de ti, Pai. E esse ajuntamento nada mais é do que para a tua honra, para a tua glória, pois entendemos que o Senhor, a ti é toda a honra, toda a glória, porque teu para ti são todas as coisas, e nós te exaltamos, Pai. A ti a honra na igreja pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se sentar. Aleluia, muito obrigado, gente. Glória a Deus. Aleluia, boa noite. A graça e a paz. Você está alegre de estar aqui essa noite? Eu também estou muito alegre, muito feliz. Muito tempo que eu não vim aqui, e estou feliz da vida de ter voltado. Graças a Deus. Quero agradecer pastor Norberto e Josinete pelo convite. Eu creio, irmão, que vai ser uma noite muito boa de ensino e de crescimento, amém? Enquanto o irmão estava apresentando o culto, dirigindo e falando sobre o tema que veio no coração do pastor Norberto a respeito desse mês, das quintas-feiras, falando sobre o crescimento da graça e sobre seis impedimentos da graça, me veio uma imagem. Eu e minha esposa, aliás, fica de pé, viu, pessoal, te conhecer. Virginia está aqui, minha esposa. Gente, cuidado, ela é muito bonita, mas cuidado com não olhar direto assim, pode ofuscar, beleza? A gente se mudou agora, recentemente, tem um mês, para uma casa. A gente já há 6 anos e meio só morava em apartamento, e mudamos para uma casa perto de onde a gente morava, ali no Catolé. E essa casa tem um jardim na frente, né? E eu decidi que vou virar jardineiro agora, e vou cuidar do jardim. O pastor Bode cuidava de orquídea, né? Eu estou cuidando de grama ainda, mas eu vou chegar lá. Eu pretendo cuidar de plantas interessantes. Mas o antigo morador da casa não cuidou muito bem desse jardim. Ele destruiu o gramado estava em petição de miséria. Ainda está, mas eu estou acreditando nele. E aí, quando a gente chegou na casa, estava todo cinza, né? Todo marrom, assim, não tinha nada de verde. E aí o jardineiro falou: você vai precisar aguar todos os dias. E eu comecei aguando todos os dias, e tenho feito isso. Só que começou a surgir umas ervas daninhas lá. E aí essas ervas têm crescido e dá um trabalho medonho, porque tem que tirar todo dia, que de um dia para o outro já aparece de novo. E eu já trouxe o jardineiro, ele falou, já condenou meu jardim, vou ter que regramar ele todinho. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, eu amo o jardineiro. Podia ter dito isso logo lá atrás, eu fiquei um mês aguando à toa. Enfim. Mas é interessante porque existem algumas coisas na nossa vida, na vida cristã, que ao nascermos de novo, esse primeiro contato, elas simplesmente somem e desaparecem. Você está comigo, irmãos? Né? Existem pessoas que dão testemunhos maravilhosos de que às vezes eram viciados em drogas, e quando nasceram de novo, aquela força daquele vício sumiu de suas vidas. Você está comigo, irmãos? E muitas pessoas têm isso. Mas existem certas questões que Salomão chama de as raposinhas, né? Certas coisinhas que elas são como ervas daninhas, né? Se você não fizer a vistoria contínua, se você fechar os olhos para ela, quando você viu, elas já se instalaram, porque elas fazem parte de um hábito de vida. Você está comigo, irmãos? É como barba, né? Você tem que cortar sempre. Se você quer se manter sem barba, eu desisti, cansei de ficar fazendo a minha barba, eu decidi deixar a barba crescer, e é tão mais fácil só aparar, é uma coisa maravilhosa. Mas existem coisas que são assim, que você nunca vai se livrar delas por completo, você vai estar sempre que está fazendo vistorias e cuidando para que elas não cresçam na sua vida.
E você deve encarar assim essas questões. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus, ela é de graça. É uma frase redundante, mas nós precisamos nos lembrar disso, porque vez por outra estamos fazendo um esforço para merecer a graça. Isso simplesmente não existe, ninguém jamais pode merecê-la. Ela é uma ação de Deus por causa da bondade de Deus e por causa do seu amor, não por causa de nós. Ela é para nós, mas não é por nossa causa, é por causa do próprio Deus. Você está comigo, irmãos? Mas certas atitudes não impedem, digamos assim, não é que se a gente fizer isso, Deus não derrama a sua graça. A graça está sempre derramada. Amém, irmãos? Mas o apóstolo Paulo fala de determinadas atitudes que podem tornar a graça de Deus em vão, ou seja, ela está em nossa vida, mas impedida de operar. Tornada vã, tornada inútil ou inutilizada na nossa vida. Você está comigo, irmãos? E que tragédia é essa? Toda a graça de Deus a nosso favor e por causa de falta de manutenção de hábitos, de atitudes, de ações, sim, nós talvez não vivemos o pleno potencial da graça de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? E é maravilhoso momentos como esse, onde a gente faz uma revisão em coisas que são raras, que não se ouve pregar todo dia, mas que são nocivas e precisamos tirar do jardim da nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero começar. Você gosta de Bíblia? Amém. Isso é uma tática de todo pregador que lê muito durante a pregação, né? Porque num culto de crente, ninguém vai dizer que não gosta de Bíblia, porque pega muito mal, né? Então ele pergunta se você gosta, porque aí o cara não pode reclamar, porque ele vai ler muito. A gente não vai ler tantos textos, mas vamos ler uns textos um pouco compridos, tudo bem? Eu quero começar logo com 2. Você suporta? Vá comigo para Mateus capítulo 5, por favor. Perdão, Mateus capítulo 6. Famoso Sermão da Montanha de Jesus, e nós vamos começar no versículo 19. Existem alguns princípios muito interessantes que chegaram para mim recentemente, e eu fiquei muito feliz quando o pastor Norberto me convidou, e ele começou a falar dos temas, e eu confesso que eu me escalei. Eu falei, eu queria falar sobre avareza. Porque é uma erva daninha que eu estava vendo me dominar. Você acredita nisso? Amém, irmãos? Determinados momentos da vida, esse tipo de coisa surge em você. E às vezes você fala, não tem problema. Não, eu não estou não. Não é não. Sabe como é que é? Não, isso é besteira. E quando eu vi, eu estava preso nessas coisas. Em algumas atitudes que eu não deveria estar tendo. Você está comigo, irmãos? E eu comecei a esmurrar essas coisas. Comecei a arrancar essas ervas. Sabe que é melhor tirar erva quando ela está pequena, né? Quando você deixa crescer, dá um certo trabalho. Você está comigo, irmãos? Então dá mais trabalho. E eu falei, pois lá vai ser o meu golpe de misericórdia. E eu venho meditando em alguns textos da palavra de Deus e me expondo à palavra de Deus sobre isso. E esse texto principalmente tem me chamado muita atenção, e eu vou compartilhar algumas coisas que Deus tem tratado comigo aqui. Olha só, Mateus capítulo 19, eu tenho certeza que você conhece muito bem esse texto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, eu acredito que você gosta mais da parte do 36 em diante do que a parte que a gente vai ler, mas é um tema só, tudo bem? Diz assim, não acumulem para vocês, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores,
pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, ou às riquezas. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, aliás, é desse texto para frente que a gente gosta, né? Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Amém? Poucas irmãs disseram amém nessa parte, mas a Bíblia diz isso. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão o que, gente? Acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos rapidamente em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu sei que é grande o texto, mas calma, vai dar tudo certo. Paulo está falando de determinados ministros que corrompem a verdade, e ele fala das consequências dessas atitudes, e no versículo 5 ele está dizendo, falando de algumas dessas atitudes, algumas dessas consequências, mas depois ele começa a mudar o assunto, e é interessante para onde ele vai. Diz assim: e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Esse tipo de gente, eles pensam o seguinte: os quais pensam que a piedade ou a vida com Deus é fonte de lucro. De fato, eu estou no versículo 6, tá? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, Deus me livre, e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu queria pular com você para o versículo 17. Diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Amém, irmãos? Então nós temos dois textos bem conhecidos e extremamente semelhantes. Um, Jesus falando, segundo Mateus, não é? Na ordem que Mateus juntou os textos, juntou os ensinamentos de Jesus, e outro do apóstolo Paulo falando com Timóteo, dando conselhos práticos para a vida na igreja, conselhos que ele deveria dar para o povo. Tenha cuidado com determinadas atitudes. São dois textos muito semelhantes e eu quero extrair algumas coisas importantes aqui, mas como o tema dessa noite é a questão da avareza, Colossenses, não precisa abrir não, no capítulo 3, versículo 5, diz que a avareza, ela é idolatria. Você está comigo, irmãos?
É interessante essa frase. A avareza, que é a idolatria. E Paulo está dizendo lá em Colossenses que todos nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, e fora de nós toda ira e blasfêmia, não sei o quê. E dentre as coisas que nós devemos ter longe de nós, ele diz a avareza, que é a idolatria. Na mesma lista que tem prostituição, na mesma lista que tem imoralidade, tem avareza. E a avareza é considerada como a idolatria. Se você alguma vez já teve o cuidado de ler ou estudar o Velho Testamento, você vai ver que nenhum pecado é tão combatido por Deus como a idolatria. Você está comigo, irmãos? A idolatria é o que mais agride a Deus. Tudo o que aconteceu de ruim ou de palavra dura de Deus ao povo de Israel foi porque o povo de Israel se envolvia com idolatria. Você está comigo, irmãos? Nossa ideia de idolatria, ela está um pouco equivocada. Nós temos problema com a consequência da idolatria, não com a idolatria em si. Eu vou te explicar. Nós achamos que idolatria é ter imagem. Você está comigo, irmãos? A idolatria é a imagem. Mas a idolatria não é a imagem, a idolatria cria a imagem. Você está comigo? Alguém não fica idólatra porque tem imagem. Alguém é idólatra e porque é idólatra cria uma imagem. Você está comigo, irmãos? A idolatria não é a imagem. A idolatria é qualquer coisa que substitua Deus em nosso coração. Você está comigo, irmãos? E por que isso é um pecado grave? Porque o Deus que nós adoramos, nós não adoramos a Deus baseado na ideia que nós temos dele. Nós temos que adorar a Deus baseado na informação que o próprio Deus dá de si mesmo para nós. Nós não achamos que Deus é, nós aceitamos o que a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo dizem que Deus é, e nós adoramos o Deus que se revela, não o Deus que a gente acha. Toda a confusão doutrinária que existe sobre Deus está porque as pessoas estão pensando o que Deus deveria ser. Você está comigo, irmãos? Mas Deus não deve, Ele jamais, como o ser soberano que é, Ele se rebaixaria à nossa opinião. Não, Ele se revelou para que nós o conhecêssemos, então o adorássemos em espírito e em verdade. A verdade de quem Ele de fato é. Você está comigo, irmãos? Toda vez que eu não adoro a Deus por aquilo que se revelou, mas eu começo a criar uma caricatura, ou uma imagem, ou um novo Deus, com a definição que eu quero, isso é idolatria. Você está comigo, irmãos? Porque na verdade eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando a minha invenção. Eu estou adorando a mim mesmo. Alô? Tudo bem com você? Está vivo ainda? Porque eu não aceito o que Deus se revelou. Eu crio o meu Deus baseado na minha concepção. Isso é idolatria. Você está comigo, irmãos? Amém? E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Você está comigo? Eu não sei quantos se lembram, lá na escola nós aprendemos sobre aprendemos história, né? E não sei quantos vão se lembrar que aprenderam sobre escambo. Quem aqui se lembra o que era escambo? Escambo era quando não existia dinheiro e as pessoas trocavam serviços ou trocavam produtos, né? Eu era produtor de bananas e talvez o pastor Norberto fizesse móveis, e aí eu pegava um monte das minhas bananas, levava para ele e trocava por alguns móveis. E ele disse, eu acho que essa quantidade de banana aqui vale esses 2 móveis que você tem. E a gente trocava, isso era o escambo. Você está comigo, irmãos? Só que isso era bastante complicado, você concorda? Essa troca era muito complicada. Então, para isso, se criou a moeda. Você está comigo, irmãos? Então, a moeda, ou o dinheiro, era que eu em vez de levar um monte de banana, eu vendia as minhas bananas, pegava o dinheiro e com o dinheiro eu ia comprar os móveis. A ideia era essa. Então, o dinheiro nada mais era, inicialmente, na sua ideia, como uma forma de troca.
Somente isso. Você está comigo, irmãos? Mas é interessante olhar nos textos da palavra de Deus, e precisamos lembrar que esses dois textos que nós lemos foram escritos há 2000 anos atrás, muito próximo do início do dinheiro. Você está comigo, irmãos? Esses textos já mostram que o dinheiro nunca foi no coração das pessoas apenas uma forma de troca. Amém? Os dois textos nos mostram que o dinheiro sempre foi ou tem o potencial de ser algo muito maior do que apenas a ideia de, com o meu trabalho, ter alguma coisa para trocar o meu trabalho em possessões. Amém, irmãos? Essa era a ideia do dinheiro, mas ele se tornou em coisas muito maiores. Juntando Mateus 6 com 1 Timóteo, nós vamos ver que o dinheiro pode se tornar Senhor, o dinheiro pode se tornar Deus, o dinheiro pode se tornar objeto do amor, e o dinheiro pode se tornar o local aonde colocamos a nossa confiança. Você está comigo, irmãos? Mateus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem ter dois senhores. Ou vão se devotar a um e esquecer do outro, ou vão amar a um e esquecer o outro. Não dá para ter os dois. E ele está falando de quem? De Deus e do dinheiro. Então o dinheiro pode ser colocado como Senhor e pode ser colocado como Deus na nossa vida. É por isso que ele pode ser idolatria. Você está comigo, irmãos? Ou é por isso que podemos ter para com o dinheiro uma relação de idolatria. O nome disso é avareza. Quando o dinheiro passa a ser nosso Senhor, passa a ser nosso Deus. Amém, irmãos? Também o dinheiro, segundo Paulo, pode ser amado. E ao ser amado, ele se torna a raiz de todos os males da nossa vida. Meu Deus do céu. Quando o dinheiro é amado, ele destrói a família. Quando o dinheiro é amado, ele cria assassinos. Quando o dinheiro é amado, ele cria bandidos. Ele cria a corrupção. Ele destrói as relações humanas. Amém, irmãos? E não menos grave do que tudo isso, o dinheiro pode ser aquilo que você coloca a sua confiança. Amém, irmãos? Que coisa tão grave. Porque a minha Bíblia e a sua nos ensina que a nossa confiança deve estar única e exclusivamente em nosso Deus. Mas quando você se sente intranquilo porque a conta está virada, tem alguma coisa errada. Alô? Quando a falta de dinheiro faz você ter medo do amanhã, tem alguma coisa errada. Não é em Deus que você está confiando. Alô? Quando toda oração que você faz é para ter dinheiro, alô? Deus não é o seu Deus. Você está me amando ainda? Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela fala sim, e nós vimos nos textos aqui, Deus proporciona todas as coisas para o nosso aprazimento, a grande fonte de lucro e a piedade. Deus acrescenta a nós roupas melhores do que a de Salomão e sustento melhor do que os pássaros. Você está comigo, irmãos? Deus nos acrescenta todas as coisas que precisamos. A palavra de Deus jamais sugere, irmãos, de todas as questões doutrinárias, a que mais me irrita na vida é aquela que sugere que a miséria ou a pobreza pode ser vontade de Deus. Porque em local algum da Bíblia existe qualquer insinuação de que Deus tem propósito na miséria, de que Deus tem propósito na falta, de que Deus tem propósito na escassez. Irmãos, a Bíblia é clara ao mostrar que essa condição é sempre resultado do pecado e da queda da humanidade, jamais da ação de Deus. Jamais, irmão, não houve local algum onde alguém obedeceu ao Senhor e colheu miséria como resultado. Ninguém, nem no Novo nem no Velho Testamento. É bem verdade que o Novo Testamento traz menos histórias, porque ele narra um tempo menor, mas você não vê em momento algum faltando dinheiro para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele fala que passou por momentos de escassez. Você está comigo, irmãos? E você passa momentos de escassez às vezes?
Alguém aqui, às vezes passa, não? Eu passo, irmãos. Você está comigo? Mas nós não vivemos nisso, e Paulo não viveu nisso, pelo contrário, ele pôde ser exaltado, ser humilhado, ele pôde ter abundância ou escassez, mas ele cumpriu todas as coisas naquele que o fortalecia. Você está comigo, irmãos? O dinheiro, a abundância ou a escassez jamais foram requisitos para cumprir ou realizar o que Deus havia proposto para aquele homem de Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus é bom e que o plano de Deus para a nossa vida não é de miséria ou de escassez. Mas ainda assim a palavra é muito severa ao alertar do perigo de criar na relação com a moeda, na relação com o dinheiro, uma relação que substitua Deus em nosso coração. Você está comigo? Tem um outro texto que eu quero ler com você. Vá comigo para Lucas capítulo 12. Esse texto de Mateus mesmo eu acho interessante porque ele diz sobre aonde está o seu tesouro. Amém, irmãos? Ele diz: não junte tesouro na terra, mas junte tesouro no céu. Amém? Depois Paulo fala sobre ser rico de boas obras para os que são ricos nesse mundo. Então, se a Bíblia traz instruções para pessoas ricas nesse mundo, não deve ser porque é pecado ser rico nesse mundo. Porque se fosse pecado, se fosse proibido ter posses sobre esse mundo, se Jesus estivesse falando sobre ter posses, você está comigo, irmãos? O único conselho que Paulo poderia dar aos ricos do presente século era: se desfaçam da sua riqueza. Alô? Mas não foi isso que Paulo disse. Paulo disse: não oprima as pessoas, porque era uma época diferente da que nós vivemos. Amém, irmãos? Era uma época onde não havia direitos humanos, onde não havia respeito pela pessoa, as posses eram mais importantes do que as pessoas, e os ricos oprimiam os pobres sem problema, porque afinal de contas ele era rico, e naquela cultura isso fazia sentido. E vem o evangelho lutando pelos direitos humanos há 2000 anos atrás, e o pessoal na década de 60 achou que fez uma grande descoberta. Alô? Quando o evangelho já falava de direitos humanos. Você está comigo, irmãos? Dizendo: os ricos não oprimam os pobres não se sintam humilhados pelos ricos, porque essa era a condição do povo naquela época. Amém, irmãos? Ainda é no coração de muita gente até hoje, mas isso é mais velado e disfarçado hoje em dia. Naquela época era assumido público e era cultural, era normal, era aceitável essa humilhação. Você está comigo, irmãos? Então Paulo, quando fala com os ricos, ele entende que existem ricos e pobres na igreja, e ele diz para os ricos: deixem a sua riqueza. Não, ele diz: sejam generosos, não oprimam. Você está comigo, irmãos? Vivam a vida como um crente normal. Tiago dá instruções sobre como receber. Não dê para o rico uma posição inferior ao pobre na igreja. Não existe nada contra ser rico. Amém, irmãos? Apenas deixar que a riqueza se torne um sinal de diferença ou de soberba entre os irmãos. Mas quando Jesus fala sobre aonde ajuntar tesouro, ele também fala sobre o foco dos seus olhos e aonde está o seu coração. A questão não é as posses, mas o tesouro. O que é valioso? Aonde está a importância? Se a sua importância está em fatores terrenos, a traça e a ferrugem pode destruir sua vida. Mas se o tesouro do seu coração está naquilo que é eterno, traça e ferrugem jamais podem te derrubar. Porque nós não podemos colocar a nossa confiança na instabilidade da riqueza. Riqueza é instável. Você está comigo, irmãos? Faça, irmãos, coloque no Google lá as 10 maiores empresas há 10 anos atrás e faça as 10 maiores empresas de 2018 no mundo. E você vai ver que nas 10 maiores empresas de 2008 para as 10 maiores empresas de 2018, só tem Microsoft e Apple.
Todas as outras saíram. Você está comigo, irmãos? Porque elas, Microsoft e Apple, tratam de tecnologia. Você está comigo? Hoje, as 10 maiores empresas no mundo são na área de tecnologia. E não eram grandes empresas há 10 anos atrás. O que isso me diz? Isso me diz que o mundo mudou? Sim. Mas diz que a riqueza muda de mão muito rápido. No ano de 2015, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. E nós ficamos maravilhados com 2 lojas, JCPenney e Macy's. Lojas maravilhosas, que varriam os Estados Unidos, tinham tudo quanto é canto, irmão. Você comprava calça de marca lá por $10, irmão. Era uma covardia. As 2 faliram esse ano. Alô? Porque a riqueza é instável. Você está comigo? A riqueza é instável. Hoje ela está aqui, amanhã ela está lá. Amém. Você está comigo? Por isso, se o nosso tesouro for riqueza, traça e ferrugem pode nos destruir. Você está comigo? O problema não é ter riqueza. O problema é onde está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Para onde você está olhando? Olha o que ele vai dizer aqui em Lucas capítulo 12. A partir do versículo 13. Jesus está trazendo um sermão e Lucas está descrevendo o mesmo sermão lá de Mateus. Você está comigo, irmãos? Com uma ordem um tanto diferente, e Lucas coloca uma parábola aqui que não está lá em Mateus. No meio do sermão, olha o que acontece. Alguém da multidão lhe disse, versículo 13, você achou? Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus já dá logo na canela para começar. Respondeu Jesus: homem, quem foi que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Você está comigo? Essa pergunta, isso aqui é coisa de gabinete pastoral. O pessoal chega no gabinete do pastor pedindo cada coisa que o pastor não tem a menor condição de realizar. E Jesus deu logo na canela. E aí, eu lá sou juiz sobre você, rapaz? 15. Então lhe disse: cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de avareza. Na minha versão aqui está a ganância. E a próxima frase, irmãos, é tão fácil de colocar no Instagram e no Facebook, mas é tão difícil de acreditar. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso é frase bonita para WhatsApp, né? Para Instagram, não é verdade? Hein? Isso aqui dá um stories maneiro, fala a verdade. Quantas curtidas tu ganhava com essa frase aqui, pessoal? Mas como é difícil viver isso? Como é difícil acreditar que o que você tem não te define. Pior, como é difícil acreditar que a sua vida não seria melhor se você não tivesse certas coisas, ou se você tivesse certas coisas. Como é difícil não acreditar que quando você chegar naquele ponto, aí vai ser bom. Alô? Como a gente quer acreditar? Daí surgem pensamentos como: a grama do vizinho é sempre mais verde. Você está comigo? Mas a sanguessuga, ela continua tendo apenas 2 filhas. Dá. O desejo por coisas jamais pode ser saciado. Se você sonhar com um iate, no dia que você tiver um iate parado na marina, vai parar um iate maior do que o seu do seu lado, e você vai achar o seu iate uma porcaria. Mas você um dia andou de Fusca. Uma vez eu vi uma pesquisa e eu fiquei chocado com essa pesquisa. Aliás, era uma reportagem de que novos ricos, já ouviu essa expressão, né? Os ricos emergentes, que não eram de famílias tradicionais lá no Rio de Janeiro, eles estavam entrando em grande depressão porque moravam nos condomínios de luxo da Barra da Tijuca. Já ouviu falar da Barra da Tijuca, não já?
Eu também, irmão, morava no Rio. Eu sempre quis morar na Barra da Tijuca. Nunca morei, não. Eu morava em Campo Grande. Aí, quando eu falava morava em Campo Grande, a pessoa falava, onde é que é Campo Grande? Eu falava, sabe a Barra? A pessoa, sei. Aí disse, atrás do Morro da Barra. Era lá que eu morava. Mas, olha que loucura, os novos ricos estavam entrando em depressão quando iam morar nos condomínios. Por que eles estavam entrando em depressão? Porque eles saíam, às vezes, da Baixada Fluminense, das áreas de subúrbio, e agora eles emergiram, muitas vezes com o comércio ou como profissionais liberais, e eles emergiam. E quando começavam a ganhar dinheiro, queria fazer o quê? Queria ir para a Barra, porque a Barra era o lugar dos emergentes. A Barra era o bairro popular assim, o bairro badalado, não é? Para onde todos os novos ricos iam. E quando eles iam para lá, alguém disse aqui Catolé. Eu moro no Catolé, irmão, não tem nada a ver. Quando eles iam para lá, o que acontecia? Quando eles moravam no subúrbio, eles eram o mais rico da rua, o mais rico do bairro. Você está comigo, irmãos? Mas quando chegava no condomínio de luxo, tinha casas maiores do que as deles. E aí ele deprimia. Porque a dele não era mais a maior. Porque o desejo por coisas nunca pode ser saciado, irmão. Nunca pode ser saciado. Essa busca nunca acaba. Agora, ninguém discorda disso. Mas tirar isso do coração é desgraça. Mas Jesus continua dizendo. Você está comigo? A sua vida não consiste no que você tem. Seu valor não pode ser monetizado. Você está comigo, irmãos? No meio dessa condição, no meio dessa conversa dura, Jesus falou essa parábola aqui, versículo 16. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu com abundância. Você está comigo? E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha que coisa maravilhosa, não tem nem onde guardar. Estou ganhando tanto que não tenho onde guardar. Se você disser amém agora, é uma armadilha perigosa, viu? Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, na versão tradicional, na revista atualizada, diz, e direi a minha alma. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Você está comigo? Irmãos, isso aqui é o alvo de todo manual de finanças pessoal que você pode adquirir. Se você sair daqui e for no shopping comprar um livro de finanças pessoal, seja ele qual for, seja ele qual autor for, o objetivo é você juntar tanto dinheiro que você não precisa mais trabalhar e viva de renda. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Ou trabalhe apenas por prazer e não mais para sustentar você. E não tem nada errado nisso. O problema é dizer para si mesmo, está tudo resolvido porque eu tenho posses materiais o suficiente. A minha vida está plena. Agora eu tenho paz, porque eu tenho riqueza. Olha o que Jesus disse para esse cara. Versículo 20. Contudo, Deus lhe disse, louco, isso é uma loucura. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Porque a verdadeira riqueza não é o dinheiro. Riqueza pode vir de muito jeito, gente. Pode vir de herança, pode vir de um bom emprego, pode vir de você saber fazer bons investimentos, estudar a bolsa de valores, mas salvação, vida eterna, alegria, felicidade, prosperidade, só tem Deus.
O triste da avareza é que muitas vezes os textos que falam sobre isso, eles estão sempre relacionados com pessoas ricas. Mas a tristeza é que o sentimento de avareza não tem nada a ver com riqueza. É possível ser miserável e avarento. E normalmente é o caso. Ou muitas vezes é o caso. Você está comigo, irmãos? Amém. Mas a grande questão, a grande loucura, não é ter celeiros que produzem. Isso pode ser bênção de Deus. Alô? A Bíblia diz que Deus abençoa o seu trabalho. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Deus faz prosperar tudo que você coloca a sua mão, quando você obedece a palavra de Deus. Amém, irmãos? O Salmo 1 continua dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. A Bíblia não tem problema com isso. O problema é isso ser maior do que Deus. O problema é isso ser o foco da sua vida. O problema é isso ser o seu tesouro, ou isso te dar a sensação de segurança. E você é escravo disso. Você vive para isso. Você idolatra isso. Mas talvez você diga: ok, eu aceito. O Senhor acabou de me diagnosticar. Como é que faz isso? Só tem um jeito. Irmão, não tem outro jeito de lidar com a avareza. O oposto da avareza só é generosidade. Não existe outra coisa. Não tem outro jeito de curar a avareza. Você está comigo, irmãos? Não tem outro jeito de curar a avareza. Você está comigo? Não se cura a avareza com oração, desculpa. Você está comigo, irmãos? Eu quero ler com você 2 capítulos que normalmente são lidos no momento do ofertório, e o nosso amado citou aqui. Mas eu quero olhar com você um contexto um pouco mais amplo dos 2 capítulos juntos, que é 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9, ok? Amém? Você tem paciência de ver comigo esses 2 textos? Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Você achou? Olha o que ele diz aqui, gente. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Segura, olha para cá. Deixa eu te dar um panorama contextual histórico aqui. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto, ou para as... Corinto era a principal cidade da região da Acaia. Às vezes, lendo Corinto, você vai ver a Acaia, a expressão Acaia. Acaia era uma região e Corinto era a maior cidade dessa região. Era uma cidade que foi muito importante na época de Alexandre o Grande, caiu em declínio, foi reconstruída e desfrutava de uma enorme prosperidade na época que Paulo esteve lá. Tinha um porto lá, e cidades portuárias eram muito importantes na época do Império Romano. Sempre eram grandes cidades, as cidades portuárias. Então Corinto tinha um porto, era uma cidade muito grande, muito rica. A Macedônia era uma região próxima da Acaia, da Grécia, mas era pobre, extremamente pobre. E Paulo estabeleceu 3 igrejas na região da Macedônia. Não conseguiu estabelecer uma igreja em Atenas, mas estabeleceu a igreja de Corinto em Acaia. Você está comigo, irmãos? As igrejas da Macedônia eram Filipos, Tessalônica e Bereia. Amém? Você está comigo?
Ele sai da Macedônia depois de estabelecer essas igrejas, vai para Atenas, depois de Atenas ele vai para Corinto ou para Acaia. Então, quando ele está escrevendo para o pessoal de Corinto, e ele começa a elogiar os macedônios, o que Paulo está fazendo é mais ou menos assim: olha, pessoal de Campinas, deixa eu dar um testemunho para vocês. Vocês não acreditam o que o pessoal de Lagoa Seca está fazendo. Você está comigo, irmãos? Você está comigo? Corinto era a cidade grande e rica. Macedônia era a cidade pequenininha do lado ali. Você está comigo? Então você tem que ter isso em mente. É o que ele está fazendo. Amém? Irmãos, nessa carta, Paulo diz às vezes que os prendeu com dolo. Eu acho que isso aqui é um dos exemplos que ele vai enredar os coríntios. Porque ele diz, olha só o que ele vai dizer para eles. Vamos ler de novo, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em o quê? Rica ou riqueza da generosidade. Veja que ser muito generoso não depende de ser muito rico, porque o povo da Macedônia era extremamente pobre. Era extremamente pobre, mas era ricamente generoso. Você está comigo, irmãos? Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ou em outras palavras, eu não precisei nem pedir. Eles nos suplicaram insistentemente o quê? O quê, gente? Privilégio de participar da assistência aos santos. No contexto aqui era levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que passava por um período de fome terrível aqui. Amém, irmãos? Então o povo de Macedônia podia levantar oferta para Jerusalém? A gente passando dificuldade aqui? Alô? Você está comigo? E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Por que que eles conseguiam dar, mesmo passando por necessidade? Claro que eles confiavam em Paulo, claro que eles acreditavam no ministério de Paulo, mas eles tinham se dado para o Senhor. E porque eles eram do Senhor e o dinheiro não era o Senhor deles, você está comigo, irmãos? Eles eram capazes de entregar além das suas possibilidades. Eles eram capazes de ser generosos. Por quê? Porque eles eram do Senhor. E aqui está a guerra entre Deus e Mamon. Você está comigo, irmãos? É por isso que não posso servir aos dois senhores. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro e ser generoso. Se eu sirvo ao dinheiro, eu não posso ser generoso. Se eu sirvo a Deus, o dinheiro não me domina. Porque baixa cada dia o seu mal. Eu não me preocupo com o amanhã, porque o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Oh, aleluia! Eu não vou ficar pensando, e amanhã como é que vai ser? Se eu der agora. Você está comigo? Isso não se trata somente da oferta da igreja. Isso é um estilo de vida. É ver o irmão necessitado. É ver o pedinte na rua. Você está comigo? É se envolver com projetos. Por que você dá tanto dinheiro para os outros? Porque eu sou do Senhor. Eu estou aqui para Ele. Você está comigo, irmãos? A si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que eles dão para nós é só um resultado do fato deles terem se dado ao Senhor. Aí Paulo começa
a dar indireta. Assim, versículo 6, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês também. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destacam-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas o que eu quero é verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Entendeu o que Paulo está fazendo aqui? Ele sabe que os coríntios não são gente fáceis. Você está comigo, irmãos? Você fala, não, vocês falaram que ia dar, né? Então, só para estimular vocês, os pobres ali da Macedônia, que vocês desprezam, deram uma oferta violenta. Mas aí eu estou mandando o Tito, não é por nada, não é para dar ordem, nada disso não. É só para que, assim, não pegue mal. Mas vira a página comigo, irmãos. No capítulo 9. Antes de chegar no versículo 6, que é o que a gente sempre lê nos ofertórios. E não tem nada errado com isso a propósito, amém, irmãos? Mas olha isso aqui. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. É o mesmo assunto ainda. Você está comigo? Eu reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios. Eu já falei para o pessoal da Macedônia o orgulho que eu tenho de vocês. Dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Olha o que ele está dizendo. O pessoal da Macedônia está dando assim por causa de vocês. Contudo, eu estou enviando os irmãos, Tito e mais um outro, que ele não diz o nome, para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, não seja mentiroso, mas que vocês estejam preparados como eu disse que vocês estariam. Então Paulo está falando assim, não, é por minha causa, não é por causa de vocês, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não dizer vós, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Agora o que me choca mesmo é o versículo 5. Assim, eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. E então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Alô? Eu não disse que a forma de combater a avareza é dar oferta. Mas a forma de combater a avareza é ser generoso. Porque a oferta pode ser sinal tanto de generosidade, alô, como de avareza. Ele está dizendo, gente, olha, os macedônios fizeram uma coisa gigantesca lá. Pelo amor de Deus, não vá fazer vergonha. É isso que Paulo está falando. Não vá fazer vergonha. Porque pode ser que vá macedônio comigo. E eu falei que vocês são crentes fiéis. E aí eu vou chegar aí e vocês vão mostrar toda a avareza de vocês no meio da oferta. Alô? Então presta atenção nisso. Porque os macedônios, eles eram uma igreja pobre, mas rica em generosidade. Os coríntios eram uma igreja rica, mas pobre na generosidade. Alô? E é por isso que ele não fala isso na igreja de Filipenses, ou na igreja dos Tessalonicenses. Ele fala para os coríntios, deixa eu dizer uma coisa, quem dá muito, colhe muito. Agora, quem dá pouco, colhe pouco. Então, que a oferta de vocês seja prova da vossa generosidade, não da vossa avareza. Você está comigo, irmãos? Quando
Você traz uma oferta na igreja, uma oferta para o pastor, uma oferta para um irmão. Quando você ajuda alguém, porque a palavra também diz, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente os da família da fé. E no seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Você está comigo, irmãos? Pode ser que o valor que for que a pessoa, a igreja ou qualquer coisa receba, seja uma bênção para quem recebeu. Você está comigo, irmãos? Mas você precisa julgar no seu coração se o que você está dando prova sua avareza ou prova sua generosidade. Se o que você dá para alguém, ou se o que você nem dá para alguém, está provando sua avareza, você não está servindo a Deus, mas ao dinheiro. Alô? E eu não estou falando aqui da promessa de bênção, porque a questão aqui agora não é o quanto você vai receber. Você está comigo, irmãos? Amém? Porque se você só dá porque Deus retribui, isso é sinal de avareza e não de generosidade. É diferente de você dar porque confia em Deus e não no dinheiro. Você está comigo? Talvez falte. Talvez eu não compre aquela brusinha. Mas eu estou aqui para agradar o Senhor. Não a mim mesmo. Estava falando com a minha esposa. Eu comecei a me obrigar. Isso é algo meu. Amém, irmão? Amém? Isso é algo meu. E eu vou dar esse exemplo não para criar uma doutrina, mas para te estimular. Você está comigo? Eu tenho me obrigado a sempre ter algo para ofertar. Você está comigo? Especialmente quando eu não quero. Aí você vai dizer, mas Deus ama quem dá com alegria. Sim, eu tenho certeza. E eu sei que eu vou me alegrar mais. Já me alegrei em outras épocas, mas como eu disse para você, e estou dando aqui meu testemunho. A erva daninha chega para todo mundo. Você está comigo, irmãos? Mas eu sei. E mesmo que eu não sinta, mas eu sei que a minha provisão é o Senhor. Todos os dias no meu devocional eu falo isso com o Senhor. Todos os dias eu agradeço pela minha provisão. Então, se a minha provisão é dele, eu me obrigo a não ficar preso a essa porcaria que é o dinheiro. Eu não vou ficar preso a isso. Eu não vou ficar preso a valores. Eu não vou ficar escravo desse negócio. Não, eu não vou ficar correndo atrás de dinheiro. Nunca fiz isso na minha vida. Não é agora que eu estou nas portas de fazer 40 anos que eu vou fazer. Você está comigo? A minha confiança, a minha provisão sempre foi e sempre será o Senhor. Isso não me impede de fazer uma poupança, de fazer investimento. Isso não me impede de nada. Você está comigo, irmãos? Mas eu vou ser um fluxo de bênção para que a coisa aconteça. Esse texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, irmãos, quando ele fala lá, pula comigo para os versículos 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu não sei se você reparou nesse versículo 8, mas existem 5 tudos aqui. Tudo bem com você? E eu vou encerrar a pregação com isso aqui. Amém, irmãos? 5 tudos. A NVI traz bem claro, mas na atualizada dá para ver também. Só que não está escrito todo, mas você vai entender aqui. Ele diz, toda graça para em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o necessário, você transborda em toda boa obra. Quando você está comprometido nesse negócio, Deus vai enviar graciosamente. Você está comigo, irmãos?
todo tipo de graça necessária, para que em toda ocasião da sua vida, você tenha tudo o que é necessário, para que você possa em todas as ocasiões redundar todo tipo de boa obra. Porque pode acontecer de em algum momento na vida você estar com escassez de alguma coisa e naquele momento você não pode realizar boa obra. Mas Deus é fiel, que vai fazer com que você tenha toda a graça, para toda a ocasião, ter tudo necessário, como é que é? Com toda, como é que é? Toda a graça, todas as coisas, em todo o tempo, e tudo necessário para que você possa transbordar em toda boa obra. O resumo de 2 Coríntios capítulo 9 é que não tem sentido ter riqueza se não for para fazer outro dizer glória a Deus. Como é que eu faço outro dando glória a Deus? Quando eu pego da minha riqueza e faço chegar nele. E ele recebe isso e diz: glória a Deus. Deus é meu socorro. Deus vai enriquecer você, é o que o texto diz. Para quê? Porque ele dá pão para alimento, mas ele dá semente ao que semeia, para que isso redunde em muitas graças a Deus. O serviço dessa assistência, ele está falando: gente, eu quero que vocês façam isso, para quando eu chegar com essa oferta lá em Jerusalém, eles digam: graças a Deus, Deus é fiel, Deus está conosco, Ele não nos abandonou. E aí o que acontece? Irmão, você já recebeu alguma coisa de alguém e já deu graças a Deus por essa coisa que você recebeu, mas você deu graças a Deus pela coisa e em seguida disse: Senhor, obrigado por esse irmão. Sim ou não? Obrigado por esse irmão. Irmão, quando você é generoso, você ganha intercessores. Quando você é generoso, você ganha pessoas que vão contribuir com você quando elas tiverem a oportunidade. Quando você é generoso, você vai ter mãos estendidas para você na hora da tribulação, e isso não é confissão negativa, elas virão. Você está comigo, irmãos? A Bíblia é muito clara sobre o que você espera que te façam. Faça você primeiro por elas. Amém? Você recebeu uma coisa boa hoje? Eu me estiquei um pouco, eu sei, mas eu queria transmitir isso ao seu coração. Isso tem acontecido muito comigo. Deus tem me atormentado com algumas mensagens. Eu não quero ficar atormentado sozinho. Eu atormento os irmãos. Você pode ficar de pé. Irmãos, agora é hora de um momento seu com o Senhor. E de você pensar: a quem é que você está servindo? Se é o Senhor ou é a riqueza? Riqueza que talvez você nem tenha. Eu não quero servir ao dinheiro, irmão. Eu não quero cair, ficar doido atrás de ficar rico. Eu sei que o Senhor é um Deus abundante. E Ele me supre abundantemente para o meu prazer. E isso é tudo o que eu preciso, o que Ele tem para mim. Eu quero poder dizer de coração como o apóstolo Paulo: tanto sei ser exaltado como ser humilhado. Abundância ou escassez, não me importa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dinheiro não pode ser o seu Deus, não pode ser o seu Senhor, não pode ser o seu amor, não pode ser a sua confiança, porque ele vai falhar em todas essas tarefas. Ele vai falhar como Deus, ele vai falhar como Senhor, ele vai falhar como o seu amor, e ele vai falhar como a sua confiança. Mas Deus
nunca vai falhar. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então abra seu coração agora e julgue o seu coração. Julgue como está o seu termômetro de generosidade. Julgue como está o seu jardim. Se existem ervas daninhas de mais ou de menos aí. Não existe erva daninha de menos. O ideal é não ter erva daninha. Mas julgue seu coração. Oh, aleluia, aleluia. Pai amado, eu te louvo, eu te exalto, Pai, por essa igreja, por essa porta aberta da pregação. E eu te louvo por crentes generosos. Eu te louvo por crentes fiéis, que odeiam a avareza, que são ricos para com o Senhor, que não têm a vida preciosa para si mesmos, que aborrecem a própria vida, Pai, para seguir o Senhor, porque não há quem tenha deixado tudo por amor de Ti, que não tenha conseguido 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor não nos deixa desamparados, ó Pai. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Não precisamos temer o amanhã, não precisamos ter medo do futuro, ó Pai, porque Tu estás conosco. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta, nada nos falta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa que surja um louvor de gratidão ao Senhor, porque Ele é a sua provisão. Ele é o seu sustento e nada mais. Ele te dá força para trabalhar, Ele te dá inteligência, Ele te dá ideia, Ele te ensina. Ele traz clientes para você. Ele provoca situações para que você seja promovido, irmão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu te bendigo, Pai, nessa noite. No precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia.